amém? Eu quero agradecer a Deus pelo convite. Eu já estive aqui nessa igreja uma vez, a convite do pastor Enio. Sempre, irmãos, é uma grande alegria voltar, ver que o tempo está bonito, ver que muitas coisas boas foram feitas. O ar-condicionado eu acho que é uma bênção, não é? Um calor tão grande como está fazendo nos nossos dias. Irmãos, eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre esse tema, o tema que se trata esse congresso, esse encontro nessa igreja, que é um tema sobre o ensino na igreja. Irmãos, a igreja é a única instituição na face da terra que detém o poder e a autoridade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O Congresso Nacional não prega o Evangelho do Senhor Jesus. As associações de bairro não pregam o Evangelho do Senhor Jesus. As ONGs governamentais não pregam o Evangelho de Jesus. As prefeituras municipais não pregam o Evangelho do Senhor Jesus. As câmaras municipais não pregam o Evangelho do Senhor Jesus. A presidência da República não prega o Evangelho do Senhor Jesus. O único lugar na face da terra instituído por Deus para que o ensino da palavra de Deus fosse proclamado é a gloriosa igreja do Senhor Jesus. Portanto, querido, você precisa amar essa igreja. Você precisa orar por essa igreja. Você precisa investir nessa igreja. E você precisa também ser um instrumento de bênção para essa igreja, em nome de Jesus. Houve um grande pregador no passado, ele inclusive é da mesma denominação que os irmãos. Ele foi pastor e pregador do Tabernáculo de Londres no século XIX. O seu nome, Charles Spurgeon. Spurgeon foi considerado... Obrigado, meu filho. Se eu tomar essa quantidade de água, eu vou precisar de um banheiro. Deus te abençoe. Obrigado. Estou brincando. Esse homem, irmãos, foi considerado o príncipe dos pregadores. E ele, num dos seus livros, que se chama Lição aos Meus Alunos, ele diz uma frase que, quando eu li, eu fiquei impressionado com a perspicácia desse homem de, já no século XIX, se avizinhar o que aconteceria no nosso século XXI. Numa das frases do seu livro, ele diz o seguinte: chegará um dia em que dificilmente ouviremos a mensagem do Evangelho no púlpito em um sermão. Chegará o dia em que dificilmente ouviremos a mensagem do Evangelho no púlpito de um sermão. Irmãos, esse tempo eu creio que chegou. A mensagem do Evangelho, irmãos, a genuína mensagem do Evangelho tem sido deturpada. Ela tem sido corrompida. Ela tem sido muitas vezes, irmãos, esquecida à troca, à guisa dos interesses pessoais de pastores egocêntricos que querem buscar para si a proeminência da igreja e não para Cristo. Eu creio, queridos, que aquilo que Spurgeon disse no século XIX ecoa como realidade nos nossos dias. Como, irmãos, a mensagem do Evangelho está sendo esquecida no púlpito das nossas igrejas. Como pastores estão negligenciando a mensagem do Evangelho nas suas igrejas. Como as mensagens de autoajuda têm infestado púlpitos nas igrejas e têm gerido crentes superficiais, que desconhecem a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas, irmãos, esse livro foi dado a mim e a você. Eu costumo dizer, pastor Wênio, que Deus não precisa dele. Ou você acha que precisa? É claro que não, irmãos. Deus não precisa da sua palavra, mas nós precisamos. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, e somos nós que precisamos desesperadamente dessa palavra, e acima de tudo, do glorioso e bendito Evangelho da graça de Deus. Eu quero, irmãos, compartilhar um texto com vocês nessa noite. Ele mostra um pouquinho do que é a mensagem do Evangelho, do que a mensagem do Evangelho se propõe.
Qual é a natureza dessa mensagem? E você abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 9. Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 26. É bom que se você não leu a Bíblia hoje, a gente já faz uma leitura maior e você fica legal. Vamos nos colocar em pé. Eu quero ler com os irmãos esses milagres e essas intervenções de Jesus. Porque, irmãos, eu quero mostrar a vocês que todo esse conjunto de milagres e intervenção do Senhor Jesus nesse texto, Ele quer nos ensinar qual é a natureza da mensagem do Evangelho. O que a mensagem do Evangelho significa? O que a mensagem do Evangelho trata na sua essência? Siga comigo, por favor, a leitura. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vamos ler juntos? Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ok. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, vamos ler juntos? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, vamos juntos? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ainda juntos? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, vamos juntos? Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, vamos juntos? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina,
mas dorme. E riam-se dele, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos mostre nessa noite a beleza, a sublimidade, a singularidade, a simplicidade da mensagem do teu Evangelho. Aleluia. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Como eu disse, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela possui duas características que, a meu ver, são características maravilhosas. Elas são a singularidade e a simplicidade. A singularidade porque a mensagem do Evangelho é única. Não existe sobre a face da terra nenhum outro tipo de literatura que chegue sequer perto da literatura que se chama Evangelho. O Evangelho, irmãos, é uma história única. O Evangelho é uma história singular. O Evangelho é uma história que, a partir dela e por causa dela, há um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, apesar de ser essa mensagem singular, única, essa mensagem maravilhosa, ela também é uma mensagem muito simples. Há uma simplicidade, irmãos, que nos choca na mensagem do Evangelho. Talvez porque Jesus disse que as coisas seriam reveladas aos pequeninos e encobertas dos sábios desse mundo. A mensagem do Evangelho, irmãos, não é uma mensagem obtusa, não é uma mensagem dificultosa. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que chega nos ouvidos mais simples, nos corações mais puros, nas mentes mais desarmadas. Esses eventos, esses milagres que o evangelista Mateus narra no capítulo 9, ele realmente, irmãos, nos aponta nessa noite sobre a natureza da singularidade e da simplicidade da mensagem do Evangelho. Em outras palavras, meu irmão, o capítulo 9 de Mateus, com esses textos intercalados, um após outro, ele nos mostra nessa noite e nos responde uma pergunta: o que é a mensagem do Evangelho? Porque muitos de nós, irmãos, às vezes assentados nos bancos das igrejas, e muitos pastores nos púlpitos das igrejas, eles se esqueceram, ou talvez nunca souberam, o que se trata a mensagem do Evangelho. E nesses milagres, e nessas intervenções sobrenaturais de Jesus, Jesus nos mostra algo muito maior do que um milagre pontual. Aliás, irmãos, eu escrevi num dos meus livros que os milagres de Jesus, eles são muito maiores, têm muito maior significado do que fazer uma pequena cura de uma pessoa só. Os milagres no Evangelho, irmãos, João os trata como sinais. No Evangelho de João não tem uma palavra escrita milagre, mas no Evangelho de João todos os milagres são tratados como sinais. Sabe por quê? Porque na verdade um milagre pontual na vida de alguém, ele aponta para uma realidade espiritual muito mais ampla na vida de muitas pessoas. O milagre aqui, querido, é um sinal, e é um sinal do que se trata a mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, querido, a gente vê no versículo 1 a 8 a figura do paralítico. Esse paralítico, irmãos, ele é adentrado numa casa em Cafarnaum, porque no versículo 1 Jesus está na sua própria cidade. E a sua própria cidade não é Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, mas ele não viveu em Nazaré. A sua própria cidade é a cidade de Cafarnaum, onde ele fez o seu QG com seus discípulos. Jesus então chega em Cafarnaum e a Bíblia diz que no eirado de uma casa, as pessoas adentram nesse eirado, numa maca, um paralítico. E quando essa maca é descida, aonde Jesus está por causa de grande multidão, o versículo 2, irmãos, diz o seguinte: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados.
Irmãos, em primeiro lugar, o Evangelho, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de perdão. A figura do paralítico aqui, querido, sou eu e você. O paralítico aqui, querido, é um sinal. O paralítico aqui, ele demonstra a corrupção, a deformação, a deturpação que o ser humano ficou sobre o tacão do pecado. O paralítico aqui, querido, é o homem sem Cristo. O paralítico aqui, querido, é o homem perdido nas suas iniquidades. O paralítico aqui é o homem que Paulo diz aos Colossenses que tem contra ele um escrito de dívida que o acusa diante de Deus. O paralítico aqui é alguém, irmãos, que tem uma dívida, e essa dívida nunca poderá ser paga. O paralítico aqui, irmãos, é alguém perdido nos seus delitos e pecados, deformado sobre o tacão do pecado e impossibilitado de fazer qualquer coisa para purgar, para procurar, para buscar o seu perdão. É aquele moço que fez um crime e agora ele tem uma pena que é impossível essa pena ser paga, essa pena ser perdoada. Mas, irmãos, esse homem desce à frente do Filho de Deus. E ele olha para aquele homem e diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Meu irmão, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Nós tínhamos uma dívida para com Deus. Ninguém poderia saldar nossa dívida. Essa dívida era impagável. Ninguém conseguiria saldar essa dívida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Cristo saldou essa dívida. Ele nos perdoou. Aleluia. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem que abre as portas dos porões das prisões. A mensagem do Evangelho é aquela mensagem que perdoa o vil pecador. Pastor, mas como Deus pode perdoar alguém e considerar tão pecador e continuar sendo justo e um juiz justo? Simples, irmãos, a iniquidade de todos nós caiu sobre o seu Filho e pelas suas pisaduras nós fomos perdoados. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É por causa da cruz do Calvário que eu e você fomos perdoados e que o escrito de dívida que existia contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. Amém? Oh, glória a Deus! Queridos, isso é muito bonito, sabe por quê? Porque existia contra nós um litígio, existia contra nós um débito, existia contra nós uma dívida. A gente não pode nem falar em dívida nos nossos dias. Muita gente desempregada, muita gente endividada. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: o banco não vai te perdoar, o seu patrão não vai te perdoar, o governo não vai te perdoar. Se você deixar de pagar sua conta de luz, na próxima conta de luz, escrito nela assim, vai mostrar sua dívida anterior. E se você tornar a deixar de pagar a sua conta de luz, vai vir a segunda conta de luz escrito assim: dia 30/9 vão cortar a sua luz. E aí de repente, querido, você não precisa se colocar diante de joelhos, porque olha, o Estado não perdoa ninguém, mas Jesus perdoa. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de perdão. Eu era devedor, eu estava preso, encarcerado. Alguém tomou o meu lugar, alguém abriu a porta da prisão, alguém pagou no meu lugar, e eu estou livre e perdoado para a glória de Deus. Irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão, e esse perdão é profundamente pessoal. Jesus quer limpar o escrito de dívida, tirar o seu nome do SPC de Deus, tirar o seu nome, irmãos, do escrito de dívida, e como lá na cruz do Calvário, botar o carimbo na sua fatura: tetelestai, está tudo pago, está tudo cancelado, o meu escravo está livre para a glória de Deus. Agora guarde uma coisa, irmãos: Cristo nos perdoou para que nós possamos perdoar uns aos outros.
Veja, querido, uma coisa interessante no versículo 6 desse texto. Jesus diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora olha o verso 7. E levantando-se, partiu para a sua casa. Sabe o que eu fico me lembrando, irmãos? Do endemoniado gadareno. Quando Jesus vai em Gadara e liberta aquele menino que tinha uma legião de demônios, a Bíblia diz que aquele menino, depois do exorcismo de Jesus, ele está sentado, cônscio e em perfeito juízo. E ele fica tão feliz, irmãos, porque aquele menino era atormentado pelos demônios nos cemitérios da cidade. E ele então fica tão alegre que ele diz assim: Senhor, eu quero ir contigo. Mas qual foi a resposta de Jesus? Volta para a tua casa, vai para os teus e conta para os teus o que o Filho do Homem fez por você. Pastor, por que Jesus manda o moço ir embora e não manda, por exemplo, o cego Bartimeu ir embora? Por que a Bíblia diz que o cego Bartimeu seguia Jesus estrada fora? E por que Jesus disse para o endemoniado gadareno para ele não segui-lo, mas para voltar para a casa dele? Pelo mesmo motivo aqui. Quando o paralítico se levanta, Jesus não diz para ele assim: agora me segue. Não, vai para a tua casa. Volta para a tua casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque certamente o perdão que ele recebeu é o perdão que ele tem que pedir ou tem que liberar na sua família. Eu fico imaginando, irmãos, o que aquele endemoniado gadareno trouxe de opressão, de luta, de dor, de aflição para sua pobre mãe. Eu fico imaginando, irmãos, o que esse homem fez dentro da sua casa: contendas, litígios, brigas, discussões. Mas esse homem agora é perdoado. Você sabe o que Jesus fala para ele? Agora vai para a sua família e libere também o perdão na sua casa. É inadmissível, meu amado, alguém que foi perdoado por Cristo reter ou não oferecer o perdão. É inadmissível, querido, você dizer que perdoar é uma coisa que você não consegue fazer. Então você nunca foi alcançado pelo perdão de Cristo. Porque se nós entendemos, irmãos, que existia uma dívida muito grande sobre nós, que ninguém poderia pagar, e agora Cristo me perdoou, me libertou, eu tenho acesso ao trono da graça, eu estou apto agora para perdoar e pedir perdão, para quem quer que seja, porque eu, um miserável pecador, todos os dias sou perdoado pela graça de Deus. Aleluia! Em segundo lugar, meu irmão, o texto fala da vocação de Levi, ou Mateus. A Bíblia diz que partiu Jesus dali e viu Mateus sentado na coletoria. Esse homem, irmãos, era um judeu que espoliava os judeus. Está igual o político brasileiro. É brasileiro que rouba de brasileiro. Esse homem, irmãos, ele sentava na coletoria para defraudar o seu próprio povo, para dar o dinheiro para o Império Romano e para ficar com uma boa parte para ele. Olha, corrupção é antigo, é desde o tempo do homem que o homem já quer levar uma propina. Jesus passa diante da coletoria, irmãos, e com uma palavra, a Bíblia diz que esse homem larga tudo que ele tem, ele se levanta e segue Jesus. Aí ele faz um negócio maravilhoso, irmãos. Ele chama os seus 40 ladrões, os seus amigos, cobradores. Ele dá um banquete na sua casa. Ele chama todos aqueles que de repente defraudaram e todos aqueles que eram de repente no coração alvos desse litígio terrível que é o dinheiro ilícito. E ele dá uma ceia na sua casa. E ele convida Jesus e os seus discípulos, porque o coração dele está alegre, ele quer mostrar para Jesus essa alegria. E a Bíblia diz que os fariseus, então, quando olham para Jesus e os discípulos comendo com aquela cambada, com aquela corja, com aquela canalice, os fariseus olham para os discípulos e falam assim: que absurdo, o seu mestre come com essa gentalha.
Não é possível de se sentar numa mesa com essa gente marginal, com esses homens que de repente estão cheios de pecados. Jesus então olha, irmãos, para esses homens e disse assim: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pastor, o que é a mensagem do Evangelho? Primeiro, meu irmão, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Eu estava preso e hoje eu estou livre. Cristo me perdoou. Ele rasgou o escrito de dívida. O apóstolo Paulo dá um grito em Romanos capítulo 8: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem nos justifica. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A paz do perdoado. Você já viu que quando você tem um litígio contra uma pessoa é difícil dormir? Você já notou, querido, que quando você é um cristão de verdade e de repente tem alguma contenda com alguém, parece que a noite fica mais longa, parece que o sono foge, parece que você perde a paz. Alguém já disse que quando a gente não perdoa uma pessoa, a gente dorme com ela todo dia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós somos perdoados, colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos, porque estamos em paz. Mas em segundo lugar, irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E deixa eu te dizer uma coisa, igreja: arrependimento é muito mais do que um assentimento que vem do coração. O arrependimento é muito mais do que um sentimento que você de repente tem, mas que logo ali ele se dissipa. A palavra arrependimento, o pastor Wênio já deve ter pregado sobre isso, no seu original grego, traduzido aqui por arrependimento, é a palavra, pastor André, metanoia. A palavra metanoia é uma palavra grega, que vem da palavra nous, que quer dizer mente, mas ela tem um prefixo que significa meta, mudança. Por exemplo, metamorfose, está vendo? Mudança de forma. A palavra metanoia é a palavra traduzida aqui por arrependimento. Ela significa mudança de mente. Está vendo, querido, que arrependimento é muito mais do que um sentimento. Está vendo, querido, que o genuíno arrependimento é muito mais do que um choro, é muito mais do que um êxtase, é muito mais do que um frisson, é muito mais do que os seus pelinhos ficar arrepiados no louvor, é muito mais do que isso. A palavra arrependimento, querido, é uma convicção profunda na alma, que causa uma transformação profunda na sua mente. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto agradável, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de arrependimento. A igreja brasileira anda em busca de celebrações. A igreja brasileira anda em busca de festas. A igreja brasileira anda em busca de congressos, de louvores e celebrações. Mas o que nós precisamos é de arrependimento. Nós precisamos de um Espírito Santo para tocar na nossa vida, mudar o nosso coração e mudar a nossa mente, para que a gente tenha a mente de Cristo, como escreveu o apóstolo Paulo. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem que conclama você a mudar de vida, a mudar de mente, a buscar os valores de Deus e dizer não aos valores do mundo. A genuína conversão, irmãos, é fruto da regeneração do Espírito Santo. Ela vem de cima, ela vem do alto. Se você não nascer de cima, você não pode entrar no reino de Deus.
Mas a resposta à regeneração do Espírito Santo é através da conversão. E a conversão genuína, ela é marcada, ela é celebrada por duas atitudes. Qual é, pastor? A fé e o arrependimento. Não existe genuína conversão sem a fé, sem você depositar agora a sua confiança, não nas suas obras, não no seu braço, não no seu intelecto, mas na cruz do Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido, a genuína conversão tem esse aspecto positivo de você depositar sua fé nos braços competentes de Cristo, mas ela também tem esse aspecto do arrependimento, que você agora bate no peito e diz: eu sou um pecador miserável, eu não mereço, mas eu reconheço que Cristo fez tudo por mim e abraça esse caminho de todo o seu coração. É por isso que Jesus diz para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Veja, querido, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Eu creio que a igreja brasileira, em vez de pular de alegria, devia se ajoelhar em arrependimento. Eu creio que em vez de nós fazermos congressos de louvor e adoração, nós deveríamos fazer congressos de penitência e arrependimento. Porque se o nosso país jaz numa situação tão obscura como está, a minha pergunta é: com 30% de evangélicos, onde eles estão? Será que nós temos feito a diferença que Cristo ordenou que fizéssemos? Será, querido, que quando entra um cristão na política, ele continua firme com seus valores e as suas convicções fundamentadas na palavra de Deus? Ou ele troca o seu voto por interesses pessoais? A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de arrependimento. É você compreender que é um miserável pecador e que agora, alcançado por essa graça maravilhosa, esse perdão maravilhoso, você responde em arrependimento e fé. Você ao mesmo tempo abraça a cruz, mas você ao mesmo tempo se coloca de joelhos. Você sabe que não há nenhuma força em você e que a graça de Deus é suficiente. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre Judas e Pedro? Qual é a diferença entre Judas e Pedro? Os dois traíram Jesus, ou não? Os dois negaram Jesus, ou não? Os dois traíram o seu mestre. Qual a diferença dos dois? Arrependimento. Vocês já pensaram nisso? A diferença, irmãos, está aqui. A diferença é que Judas, quando recebeu as 30 moedas de prata e de repente viu que ele não tinha feito uma boa coisa, ele jogou as moedas de prata longe e saiu para se enforcar, ele não se arrependeu, ele só teve um remorso. Ele só bateu na cabeça e falou: meu Deus, que burrada que eu fiz, eu não devia ter feito isso. Meu Deus, olha que bobagem que eu fiz. Eu tive uma visão equivocada desse homem. Eu errei aqui nos meus cálculos. Que burrada que eu fiz. Mas agora eu não posso voltar atrás, porque eu sou persona não grata dos dois lados, dos romanos e dos judeus. Ele não se arrependeu. Ele teve apenas um sentimento de remorso. Isso não muda ninguém. Mas e Pedro? Pedro foi diferente, irmãos. Pedro, de uma forma vil e mesquinha, diante de serviçais que não poderiam fazer nada contra ele, um homem tão impetuoso, um homem tão corajoso, que foi ter coragem de tirar o pé das águas e andar por sobre as águas da tempestade, numa reuniãozinha no pátio da casa de Caifás, lá em Jerusalém, aquentando-se ali no fogo com serviçais. A Bíblia diz que ele blasfemou contra Jesus. Ele negou que sequer conhecia Jesus. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Qual é a diferença? Arrependimento. Ah, irmãos, a diferença é que assim como Judas
Jesus sempre vem ao encontro dos seus. Jesus vem sempre ao encontro dos seus filhos. E Ele quer colocar o seu coração como um coração arrependido. Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Querido, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Quem sabe nessa noite não chegou o dia de você se arrepender. Quem sabe essa noite não é a noite de você reconhecer a sua miséria, se arrepender diante de Deus profundamente e convergir a história da sua vida, porque conversão é mudança de direção. Quem sabe, querido, nessa noite você não pode tomar um novo rumo na sua vida, fruto da mudança da sua mente, do verdadeiro arrependimento. Amém? Aí, querido, tem uma conversa de Jesus com os discípulos de João. Vieram depois, verso 14, os discípulos de João lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Irmãos, que coisa interessante, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Mas por favor, irmãos, a mensagem do Evangelho também é uma mensagem de celebração e grande alegria. Amém? O jejum, irmãos, era o símbolo da religião judaica. O jejum era aquele sinal onde a pessoa, diante de Deus e diante de todos, era vista como uma pessoa religiosa. O jejum, as pessoas se desfiguravam, colocavam pano de saco, às vezes terra sobre a cabeça, e ficava com aquela cara, entende, de piedade, como se elas estivessem fazendo algo assim que depauperasse até o seu próprio físico. Esse era o sinal da pessoa religiosa naqueles tempos. As pessoas desfiguravam o seu rosto, andavam cabisbaixos, e a pessoa demonstrava que ela estava jejuando através de rituais externos. Aí de repente, irmãos, vem os discípulos de João e falam assim: Jesus, eu não estou entendendo seus discípulos não, eles adoram churrasco, tudo quanto é festa eles estão, tem casamento com vinho eles estão, e o Senhor ainda aumenta o vinho do casamento, Jesus, que coisa! Não é possível, os seus discípulos não jejuam como João jejua, e os discípulos de João jejuam. Irmãos, o sinal do judaísmo era o jejum, aquela religião fechada, aquela religião cabisbaixa, aquela religião fúnebre, aquele aspecto depauperado. Mas vem Jesus e fala assim: o meu evangelho não é jejum, o meu evangelho é festa de casamento. Eles não podem jejuar, sabe por quê? Porque nós estamos no casamento e o noivo está com eles. Sabe o que significa isso, irmãos? Pastor Luciano lá na Betel esse ano já fez 7 casamentos. Olha que coisa maravilhosa. Os nossos jovens lá não brincam, e eu dou uma força, porque afinal de contas, pastor, ele jovem solteiro e moça solteira na igreja, Santo Antônio casamenteiro, então a mão. E de repente a gente ajeita as coisas, apresenta um, apresenta outro, dá uma palavra, acompanha, e só nesse ano 7 jovens da nossa igreja já se casaram na nossa igreja. Isso é uma bênção, não é? E é uma maravilha, irmãos. E festa de casamento hoje, quem dá festa hoje para casamento? Difícil, né, irmãos? Hoje festa de casamento é o seguinte: os noivos receberão cumprimento na porta da igreja. Não é assim? Aí de repente você manda fazer um bombonzinho lá, fazendo uma conta desesperada de quantos convidados vão ter, para quantos bombons vão ter. Aí você compra aquele bombom com a dificuldade tremenda, porque hoje, irmão, festa de casamento está difícil demais. Aí quando acaba o casamento, tem aquele monte de gente na igreja e o pastor fica sempre por último, nem bombom, pastor. Mas imagine, irmãos, que o pastor ele já deve ter comentado isso com vocês. No tempo de Jesus, festa de casamento durava quantos dias? 7 dias. Você imagina, querido, você dá uma festa 7 dias. Haja pila, haja dinheiro,
E é festa para toda a família. O nego dormia na sua casa, levantado na sua casa e toma festa. O sujeito dormia na sua casa, levantado e toma festa. 7 dias de festa. Era uma alegria. Sabe como é que era a festa de casamento naqueles dias? Tinha muito arroz. Você sabe que essa tradição do arroz é de lá. Porque arroz significava prosperidade. Então eles jogavam o arroz nos noivos. Reuniam-se todos os familiares. Vinham todas as pessoas de todas as regiões, e elas ficavam em barracas, ficavam em lugares assim acampados, e a festa durava 7 dias, e era, irmãos, uma celebração de alegria, onde as famílias eram juntadas, família do noivo, família da noiva, todo mundo comia junto, dormia junto, se alegrava junto, levantava junto, escovava dente junto, ia no banheiro, aquela coisa complicada. Era um negócio fantástico, irmãos. Era um símbolo da alegria. Eram as bodas do casal. Aí sabe o que Jesus diz? Olha, querido, o Evangelho não é religião de tristeza e dor. O Evangelho não é religião de gente cabisbaixa, que anda murmurando e reclamando e achando que a vida é uma droga. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria. Que coisa extraordinária, irmãos. O menino nasceu aonde? Numa caverna, lá em Belém. Alguns estudiosos dizem que não tinha nada de manjedoura, porque naquele tempo eles guardavam os rebanhos em cavernas. E foi numa caverna que aquele menino nasceu, debaixo do solo de todos que passavam no subterrâneo do mundo. Nasceu aquele que é a luz. Mas, irmãos, o testemunho da luz brilhou, não na caverna, mas nos campos, onde os pastores guardavam seus rebanhos. A Bíblia diz que na noite que Jesus nasceu, uma milícia celestial tomou conta do céu. E os anjos de Deus, irmãos, invadiram o natural do homem, a pequenos e simples pastores que guardavam seus rebanhos, e eles disseram assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Levante o seu rosto, minha querida, erga os seus olhos, a nossa redenção está próxima. A Bíblia diz, irmãos, que Deus retirou de nós o pano de saco e cinzas, vestes de louvor em vez de pranto e espírito angustiado. O Evangelho chegou, a alegria entrou na sua casa. Amém, irmãos? A mensagem do Evangelho, irmãos, é comparada a uma celebração de casamento. Você já viu gente triste no casamento? Você já viu o noivo com raiva no casamento? Meu Deus, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu nunca vi, mas eu nunca vi o pai do noivo triste, a mãe está todo mundo alegre, não está no casamento, a não ser que você for obrigado, né? Aí complica. Mas, irmãos, Jesus usa essa figura bonita para dizer que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de celebração e alegria. Querido, não torne o Evangelho a segunda lei de Moisés. Ele não é. A lei subjuga. A lei avilta o pecado, a lei deforma, mas a graça cura, limpa, perdoa, restaura, põe brilho no seu rosto e um sorriso nos seus lábios. Amém? O cristão, ele precisa ser a pessoa mais feliz dessa terra. Amém? Porque a mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de celebração e de alegria. Agora preste atenção que eu estou terminando. Quando Jesus estava caminhando e falando essas coisas, vem uma mulher. Essa mulher, diz o texto, olha aqui, que tinha 12 anos, versículo 19, que ela padecia de uma hemorragia. O texto completo você pode ler em Marcos e em Lucas. A Bíblia diz que ela despendiu tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela possuía nas mãos dos médicos, mas Lucas diz que ela ia de mal a pior. E ela então, irmãos, há 12 anos ela vinha sangrando. Eu imagino o que uma mulher há 12 anos sangrar. Essa mulher, querido, tinha um estigma diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade terrível. Sabe por quê? Porque uma mulher que sangrasse, ela era considerada o quê? Imunda. Está lá em Levítico.
Ela não poderia ter convívio com a sua família, ela não poderia ter convívio com os seus filhos, ela não poderia ter convívio com o seu marido, ela nunca poderia adorar a Deus no templo, ela era uma pária da sociedade. Ela vivia enclausurada, talvez no seu quarto, sendo estigmatizada por toda uma sociedade, porque ela era considerada impura diante de Deus. Mas essa mulher, irmão, se antes de coragem diz assim: Jesus vai passar por aqui, e se eu tocar nas suas vestes eu ficarei curada. E aí acontece um negócio, irmãos, que Mateus não conta, mas Marcos conta. A Bíblia diz que ela se envereda por meio da multidão. Aquela mulher fraca, aquela mulher esquálida, aquela mulher amedrontada, aquela mulher estigmatizada, ela se esgueira no meio da multidão e de repente ela consegue encostar em Jesus. Mas quando ela encosta em Jesus, irmãos, o texto fala que aconteceu algo tremendo. Quando ela encostou em Jesus, alguma coisa saiu dele e tomou conta dessa mulher. E ela sentiu, irmãos, um poder no corpo dela. E instantaneamente ela se viu o quê? A Bíblia diz em Marcos que ela começa a tremer, consciente de que tinha acontecido alguma coisa com ela espetacular. Mas aí, irmãos, o detalhe do texto está aí. Jesus então para e faz um teatro. Oh, Jesus maravilhoso! Jesus então para, irmãos, e faz um teatro. Pastor, mas é isso mesmo? É isto mesmo. Quantas vezes Jesus foi teatral? Lembra do barro nas mãos? Lembra do cuspe? Que coisa! Deus me livre alguém colocar cuspe no meu olho, minha filha. Lembra que ele passa e diz umas palavras lá em aramaico? Um teatro. Jesus faz um teatro aqui. Ele para, olha para todo mundo e diz assim: alguém me tocou. Ora, pastor, Jesus é dono de tudo, sabe de tudo. Ele é Deus onisciente, ele conhece tudo. Mas ele faz um teatro. Quem me tocou? Alguém me tocou. Aí os discípulos: Senhor, o senhor está ficando doido. Está igual o jogo de Atlético e Cruzeiro. Claro, os atletas ganham muito mais. Está aquele monte de gente, todo mundo te encostando, e o Senhor está perguntando: quem te tocou? Tem 1 milhão de gente te tocando, Senhor. Não, mas alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aí, irmãos, a Bíblia diz que abre aquela clareira, e de repente no meio da clareira, quem está? A mulher, tremendo. E ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, fui eu que te toquei. Ai, mas o detalhe do texto está aí. A Bíblia diz que diante de todos, ela lhe confessou toda a verdade. Em outras palavras, ela deu seu testemunho de toda a sua dor, diante de toda a sociedade, para ouvir a palavra de um rabi que poderia credenciá-la a ser restaurada de novo. A fé, a sua família, ao seu marido, porque sem uma palavra de alguém credenciado, o seu testemunho não teria crédito. Aí Jesus fala assim: filha, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Pronto, eu estou restaurado. Não apenas na saúde, no relacionamento, na família, na sociedade, porque o meu testemunho sem o testemunho de um rabi não valeria nada. É por isso que Jesus parou, para que ele fosse a minha testemunha e diante de todos eu fosse restaurado. Irmãos, em quarto lugar, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de cura e de restauração. Jesus quer restaurar você, os seus relacionamentos pessoais. Jesus quer restaurar você emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Sabe o que o salmista diz? Que Deus faz com que o solitário viva, hein? A mensagem do Evangelho, irmãos, ela restaura o ser humano, ela devolve a dignidade para o ser humano, ela restaura os relacionamentos do ser humano, ela restaura o emocional do ser humano, ela restaura o espiritual do ser humano, ela restaura o social do
do ser humano, agora sim nós possamos conviver juntos, porque o Evangelho me libertou, me curou e me transformou para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. E para terminar, vem o grande final, pastor. Verso 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta. Aliás, irmãos, só um pouquinho. O que está faltando aí, pastor Enio, na mensagem do Evangelho? É a menina. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, verso 23, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Irmãos, que coisa extraordinária. Vamos recapitular que eu vou concluir. A mensagem do Evangelho, irmãos, está sendo esquecida no coração de muitos e no púlpito de muitas igrejas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples, singular, com verdades eternas que tocam profundamente no nosso coração. Primeiro, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Não saia daqui nessa noite sem experimentar o perdão da cruz. Não saia daqui nessa noite sem se apropriar do perdão que Jesus delegou a você, rasgando a sua dívida diante de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, pois é Cristo quem me perdoou. Amém, irmãos? Amém. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Querido, remorso não muda você. Eu já vi muito marido tratar mal a esposa e de repente ficar choramingando pelos quartos da casa, mas é apenas remorso, porque numa outra ocasião repete a mesma grosseria. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de arrependimento, e arrependimento é mudança de vida, é mudança de mente, é conversão do coração. Pastor, o que é conversão? Quem fez autoescola aí sabe. Conversão é mudança de direção. Antes eu andava para cá, eu cria nisso e vivia assim. Agora eu ando para cá, eu creio nisso e eu vivo desse jeito. A mensagem do Evangelho, irmãos, em terceiro lugar, é uma mensagem de celebração e de alegria. Por isso que eu gosto, pastor, de igreja animada. Eu gosto de uma igreja animada, sabe por quê? Porque nós fomos curados e sarados. Nós estamos diante da maior mensagem de alegria que alguém pode ter: as boas novas da salvação em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, tem que se assemelhar mais a uma festa de casamento do que a um velório, sabia disso? Porque o noivo está entre nós. Nós comemos das suas bodas, mas é claro, comeremos dela completa e perfeita no reino de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de cura e de restauração. Irmãos, quantas histórias fenomenais do poder de Jesus e da virtude de Jesus em curar você, em restaurar você, o seu espiritual, o seu emocional e o seu social. Quantas pessoas foram inseridas de volta para casa? Quantas pessoas que viviam solitárias e alheias às coisas de Deus, e Deus os trouxe de volta e fez com que essa pessoa fosse inserida novamente no seu contexto social. E para finalizar, irmãos, não poderia ser diferente. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de ressurreição. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como é que Mateus é perspicaz nos milagres em arranjar um após o outro. Ele termina com a ressurreição da menina. Ele termina, querido, que a grande verdade da mensagem do Evangelho é que o Evangelho ressuscita os mortos. O Evangelho é uma mensagem de ressurreição e de vida. Pastor, quem são os mortos? Éramos nós.
Paulo escreve aos Efésios: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, nos ressuscitou com Ele e nos assentou com Ele nos lugares celestiais. Não é à toa, irmãos, que o último sinal do Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro. Isso é bonito demais, irmão. O Evangelho de João tem 7 sinais. 7. O último sinal é a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Jesus é o vitorioso sobre a morte. Aleluia. Quem era Lázaro, pastor? Lázaro era eu, irmão. Lázaro era você cheirando mal. Lázaro éramos nós, irmãos, aprisionados no calabouço do pecado, com pedras sobre nós, incapazes de sair de lá por nossa conta, irmãos. E olha que coisa bonita, João coloca a ressurreição de Lázaro como o último sinal. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse isso para Marta: Marta, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Mas eu não estou querendo dizer, irmãos, de vida depois da morte. Eu estou querendo dizer que nós éramos os Lázaros, mas ouvimos a sua voz. Oh, irmãos, nós não poderíamos sair de lá por nossa conta. Nós éramos defunto velho, defunto de 4 dias, esse todo amarrado pelas amarras do engano, do pecado, aprisionados na nossa angústia sem Deus, afastados de Deus e da aliança. Estávamos lá, irmãos, no mais fundo do túmulo, tinha uma pedra sobre nós. Como nós iremos sair dessa situação? Estamos mortos. Ah, irmãos, mas um dia Jesus chegou no meu cemitério. E Ele, irmãos, fez uma coisa que ninguém pode fazer, que ninguém tem o poder para fazer, a autoridade para fazer. Ele chega diante do túmulo e diz assim: Lázaro, vem para fora. Sabe o que significa isso, irmãos? É você que Ele chamou. Pastor Jeremias diz o seguinte: se ele tivesse chegado lá e falado assim: venham para fora, meu Deus, ia ser a volta dos mortos-vivos, ia ser o Zumbi 2, a revanche, ia ser Michael Jackson, Thriller, ia sair todo mundo, irmão, tá? E o som, mas não, irmão, sabe por quê? Porque aquilo ali é sinal. O que significa isso, pastor? A mensagem do Evangelho faz com que você que entrou morto aqui nessa noite saia daqui vivo para a glória de Deus. Cristo vivifica os mortos. A mensagem do Evangelho, irmãos, é poderosa, porque ela tira você do seu túmulo existencial e traz você de volta à vida. João 10:10, e vida em abundância. Amém, irmão? Aleluia, pode aplaudir, querido. Você está aplaudindo aquele que é poderoso para te trazer a vida. Só Ele pode fazer isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e é isso. Esta é a simplicidade, a singularidade e a beleza da mensagem do Evangelho. Amém? Como o pastor Luciano tem assim, um dom também professoral, vamos repetir para a gente não esquecer. Primeiro, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Você se sente perdoado? Amém. O escrito foi rasgado? Amém. Se não, eu quero convidar você para vir aqui à frente, nós queremos orar por você, porque Cristo quer rasgar o seu escrito hoje. Ele quer te perdoar hoje. O pastor Caio Fábio, numa das suas pregações, ele diz que o perdão é quando você rabisca uma página e ela fica toda feia e rabiscada, e de repente você arranca essa página e do outro lado tem uma página em branco novinha. Segundo, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de
sabe, querido, hoje você precisa se arrepender. Quem sabe hoje, diante de Deus, você precisa bater no seu peito e tomar consciência do que você é e se apropriar dessa mudança, desse arrependimento diante de Cristo, para que Ele mude a sua mente, a sua vida. Terceiro, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de celebração e alegria. Pastor, eu tenho andado tão amargurado e triste, pois o Espírito Santo derrama sobre você alegria. E se você, querido, de repente está assim nessa noite, não consegue mais se alegrar, não consegue mais celebrar, eu quero orar por você, sabe por quê? Para o Espírito Santo te renovar e te alegrar em nome de Jesus. Quarto lugar, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de cura e de restauração. Quem sabe você, querido, está precisando ser restaurado nessa noite. Quem sabe o seu relacionamento dentro de casa precisa ser restaurado. Quem sabe o seu relacionamento com seus filhos precisa ser restaurado. Quem sabe, querido, a sua vida emocional precisa ser restaurada. Quem sabe, querido, você anda cheio de preocupações, você não consegue mais ter paz, você precisa da restauração de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Cristo pode te restaurar, te curar. Em último lugar, irmãos, a mensagem mais gloriosa de todas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de ressurreição. Que coisa bonita, irmãos. Se você entrou aqui nessa noite longe de Cristo, alheio de Deus, de repente enclausurado nessa existência pecaminosa e que tem trazido para você tanta dor e angústia, Cristo hoje te chama pelo seu nome. Vem para fora, saia do seu túmulo, saia da sua condição de morto, ouça a voz do Filho de Deus e eis que eu viverei. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria convidar o rapaz do XP ali, pode ser? Aí, querido, eu preciso fazer isso nessa noite, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, e a salvação envolve essas 5 coisas: perdão, arrependimento, celebração e alegria, cura e restauração e ressurreição. Hoje, querido, se você entrou aqui morto, você pode sair daqui vivo para a glória de Deus. Hoje, querido, Cristo pode vivificar você através da sublime e poderosa mensagem do Evangelho. Curve a sua cabeça. Eu quero desafiar você nessa noite. Se essa mensagem tocou no seu coração nessa noite, e se essa mensagem de perdão foi para você, eu quero chamar você para vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Pastor, eu preciso ser perdoado. Eu carrego um peso no meu coração. Mas hoje eu entendo que o Senhor já rasgou esse escrito de mim. E o Senhor me perdoa do jeito que eu sou. Senhor, me capacita a perdoar as pessoas. Eu quero voltar para minha casa para ser um instrumento do teu perdão. Louvado seja Deus. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento, irmãos. Se você hoje se arrepende da sua conduta, das suas atitudes, e você hoje coloca diante de Deus a sua vida, Cristo promove em você o genuíno arrependimento. Eu quero convidar você a sair do seu lugar aqui. Irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de celebração e de alegria. Quem sabe você é membro dessa igreja, é crente, mas perdeu a alegria. Você não sorri mais. Você não se alegra mais. Quem sabe você está igual Davi, vem para o culto, mas de noite enche o seu travesseiro de lágrimas. Irmãos, a mensagem do Evangelho é a mensagem de alegria. Ele devolve a você a alegria da salvação. Ele batiza você com o batismo da alegria através do Espírito Santo. Quem sabe, querido, você precisa de uma cura nessa noite. Cura física. Jesus é poderoso para fazer isso. Quem sabe você precisa de uma cura emocional, social. Quem sabe você se sente estigmatizada.
por alguma coisa, mas hoje Jesus te reconduz, querido, ao convívio, à amizade, à alegria. Jesus é capaz, querido, de derramar virtude na sua vida e de restaurar você, restaurar sua família, restaurar o seu relacionamento com o seu marido e com seus filhos, restaurar o seu relacionamento com os seus crentes aqui na igreja, com os seus irmãos. E por fim, querido, você que se sente morto, preso, com os grilhões desse mundo te atormentando, Cristo te chama nessa noite. Cristo te chama e Ele retira a pedra, você pode sair. Cristo te chama pelo nome, Ele te ama, Ele chama o seu nome, vem para fora. Ele é o Deus que vivifica os mortos.